Seu site em WordPress tem dois públicos. Um deles você olha todos os dias no Google Analytics. O outro público, ele cresceu mais de 155% em 8 meses. E eu imagino que você nunca olhou para esse outro público. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar quem é esse segundo público. E o que você deve fazer para conhecer e analisar esse público. Não é nenhum vídeo teórico, é vídeo prático para você aplicar amanhã após você assistir esse vídeo ou minutos após quando você finalizar esse vídeo aqui. Vamos nessa! Todo gestor de marketing provavelmente tem uma rotina que é da seguinte forma. Segunda-feira, abre o Google Analytics, vê dados. Abre o Google Search Console, vê dados. Abre dashboard de SEO, painel de campanhas no Google Ads, no Meta Ads, TikTok Ads e vários outros ads que você usa por aí. E aí você começa algumas discussões sobre sessões, taxa de conversão, custo por lead e várias outras coisas. Você está fazendo o quê? Você está medindo um público, você está analisando os humanos. Isso é 50% da história. E os outros 50% eu vou te falar agora. Enquanto o seu time está olhando aí o Google Analytics 4, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude estão acessando o seu site, lendo todo o conteúdo da sua empresa e decidindo se ela vai aparecer, se ela vai ser citada ou não para quem está pesquisando nesse exato momento pela sua empresa, pela sua marca, pelo seu negócio. Quando a gente analisa o Access Log de sites WordPress dos clientes aqui da PIC, a gente observa um padrão. Primeiro, um padrão clássico. Googlebot, Bingbot, o Yandex, Ahrefs, SEMrush e vários outros bots, tanto de buscadores quanto de ferramentas de SEO, de Analytics e por aí vai. Mas tem 4 bots que comumente começaram a aparecer e que chamam a atenção. São os bots CCBot, GPTBot, PerplexityBot e o CloudBot. São os bots utilizados pelas 4 principais LLMs hoje do mercado. E essas IAs, elas estão mudando o jogo. Porque hoje, quando você analisa uma SERP do Google, o que a gente tinha antes? O clique para trazer o acesso para o seu site. Só que agora nós temos as pessoas buscando nessas LLMs atrás de respostas e não de uma lista de resultados como era antigamente. O jogo mudou e o seu jogo também precisa mudar. Quando alguém pergunta no ChatGPT qual a melhor faculdade de medicina de São Paulo, a sua instituição aparece na resposta? Você mede? Você sabe? Existe um paralelo histórico que eu vou fazer aqui para você não cair no mesmo erro. Lá em 2010, mais ou menos, marketing achava que SEO era coisa de TI. Então, terceirizava tudo isso para TI. Quem acreditava nisso ficou uma década para trás. Agora, em 2026, marketing está cometendo o mesmo erro com a IA generativa, imaginando que vou fazer alguma coisa quando os dados ficarem mais claros. Deixa eu te falar uma coisa. Quando os dados estiverem mais claros, o jogo já foi jogado. Um dado muito preocupante que a gente analisa no Access Log de vários projetos é que 1 em cada 5 tentativas normalmente de uma LLM falha. Seja por um robot TXT mal configurado, seja por um JavaScript bloqueando o crawler de conseguir analisar, seja por um conteúdo mal escrito, mal estruturado que dificulta a interpretação. O que isso significa dizer é que a cada 5 pessoas que estão pesquisando, que estão querendo respostas sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, em um dos casos, o seu site, ele fica de fora, porque a IA, ela não consegue acessar, ela não consegue interpretar o seu conteúdo. Consequentemente, em 1 de 5 vezes, você não é citado. Então, beleza. Existem 2 públicos, já estamos crentes em relação a isso. O público 1 é o público dos humanos. Os humanos, classicamente, eles são medidos pelo Google Analytics 4. São públicos que vêm do Google, também de forma clássica que você aprendeu a analisar aí o acesso orgânico, como sempre foi. Também os acessos diretos, os acessos de redes sociais. É o que todo mundo olha.
público 2 é o público dos agentes de IA. Eu estou falando de crawlers de LLM, mais especificamente ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini. Eu estou querendo dizer os bots de busca generativa, que são os novos bots, o novo público que está vindo no seu site, consumindo o seu conteúdo. E esse público, eles consomem o mesmo site, o mesmo conteúdo, mas eles têm diretivas diferentes. Eles consomem de formas diferentes, eles respondem a estímulos diferentes. E o grande erro que está acontecendo é que tratar a otimização como se ainda existisse um único público. Que é o público dos humanos, aquele que normalmente você se habituou a otimizar. Mas esse outro agora é o que eu vou te ajudar a medir e analisar. Ok, olhando por esse público, como que um LLM lê o seu site em WordPress? Funciona basicamente da seguinte forma. O crawler dessa LLM chega no seu domínio, verifica o robots.txt e começa um processo ali inicial. No entanto, se você tem um firewall que possivelmente bloqueia esses bots, ou se você configurou algum plugin de segurança que por engano pode estar tratando esses bots de LLM como algum ataque ou algum falso positivo, a história de uma LLM ler o seu WordPress acabou aqui. Não tem nenhum outro passo a mais, porque esses bots foram bloqueados. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender se o bot chega no meu site, tem a diretiva correta e se ele consegue acessar. O segundo passo desse crawler é fazer um parse do HTML que ele pega ali da sua página. Se porventura você está usando um site que tem JavaScript, que entrega conteúdo, ou se você tem um projeto em headless que não tem server-side rendering, o que vai acontecer? Esse crawler não vai conseguir processar esse JavaScript e ele não vai conseguir parsear o HTML. Consequentemente, ele não vai conseguir parsear e entender o seu conteúdo. E mais uma vez, parou aqui. Uma vez parseado o HTML, a gente vai para o passo 3, que ele vai entender a estrutura, vai fazer uma análise semântica do seu conteúdo. Ele vai analisar, por exemplo, heading tags, schema.org, alt text das imagens, esquemas de FAQ, de articles, de vários outros. É isso que vai ajudar esse crawler da LLM a interpretar o seu conteúdo. Caso você não tenha isso muito bem estruturado, você vai dificultar a interpretação do seu conteúdo. E mais uma vez, pode ser que o crawler pare aqui. Por fim, no último passo, o modelo que está sendo utilizado lá no ChatGPT, no Claude, no Perplexity, no Gemini, vai decidir se vai citar o seu site ou não. Sem segunda chance. E acabou. Agora, a gente percebe que o WordPress mal estruturado, mal configurado, ele falha, mas falha muito, muito mais. As coisas mais comuns que a gente percebe, primeiro, são plugins WordPress de ou para SEO mal configurados ou que entregam esquema pela metade. A gente percebe temas muito pesados em que o conteúdo só consegue ser acessado depois de alguns segundos. JavaScript bloqueando o passe desse HTML e impede o crawler de fazer a leitura no primeiro acesso, né, de uma forma muito rápida ali. E outro erro muito comum, plugins de segurança fazendo bloqueio desses crawlers, confundindo eles com crawlers maliciosos. Então isso é o que a gente mais percebe num grande problema de segurança. E esses plugins de segurança principalmente, ao contrário de estar sendo uma estratégia para blindar esses bots maliciosos, está sendo um baita tiro no pé, porque está bloqueando os crawlers, os bots mais importantes hoje, e os quais, se você não deixá-los vir, você não vai ser citado pelos modelos das IAs. Vamos falar aqui então dos 3 pilares
da visibilidade na era da inteligência artificial. Esses 3 pilares são, primeiro, SEO e o GEO. Não é só GEO, porque GEO ele é uma evolução do SEO, então a gente tem que falar dos dois. O segundo pilar é a infraestrutura de servidor, importantíssima e que muita gente ignora. E por fim, o terceiro pilar, que é o conteúdo. Vamos dar uma passagem aqui sobre esses 3 pilares para clarear esse assunto mais para você. Primeiramente, se o seu site não tem um bom SEO, esquece de GEO. Por que eu afirmo isso? Porque o GEO, ou Generative Engine Optimization, é uma evolução do Search Engine Optimization. Como que eu vou evoluir algo que eu não tenho, que não existe? Então, primeiro faça o dever de casa de ter um SEO muito bem feito, muito bem estruturado. Depois você evolui para o GEO, que é uma forma de você otimizar para ser citado nas IAs generativas. E aqui eu vou citar 2 coisas muito simples, muito importantes e muito ignoradas. A primeira, esquema estruturado por completo no seu site. Se você tem uma página de artigos, tem que usar um esquema de article. Se você tem produto, um esquema de product. Consequentemente, além disso, você tem que usar os esquemas também de breadcrumb list, fact page, de organization e por aí vai. É uma série de esquema que ajuda a estruturar o seu site e parte do site para que esses conteúdos sejam muito mais facilmente lido e interpretado. Além disso, outro ponto muito importante, a IA precisa olhar para o seu site e perceber uma autoridade tópica clara, ou seja, eu preciso saber qual tipo de conteúdo, em que você é referência. Então você tem que organizar muito bem esses clusters de conteúdo e não simplesmente ter conteúdos isolados, jogados aí no seu site que não vão ajudar em absolutamente nada. O segundo pilar aqui da visibilidade é o pilar da infraestrutura de servidor. É preciso ter muito cuidado para que o seu servidor não bloqueie os bots legítimos que ele acha que são ilegítimos. Ou seja, às vezes o bot ele tem uma forma que ele se identifica e aí alguns servidores interpretam isso de uma forma errada e bloqueiam o bot do ChatGPT, achando que é algo malicioso, por exemplo. Esse é o primeiro grande cuidado que você tem que ter. A segunda coisa muito importante, ela responde por 4 letrinhas de TTFB. Time to First Byte. O que é isso? É o primeiro byte que é entregue para quem requisitou um conteúdo no servidor. Pensa comigo, quem está lá no ChatGPT fazendo uma busca, você acha que ele quer fazer uma busca, cruzar os braços e ficar esperando? Não, é uma resposta rápida. E se a IA percebe que o seu site demora para responder, ela vai para o site vizinho. Porque ela tem um usuário ali querendo uma resposta rápida, ok? Outro ponto muito importante, uma vez que você não bloqueia bots legítimos, é você fazer uma gestão mais fina desses bots. Separar qual que é o bot de IA, qual que é o bot de crawler de SEO, crawler de analytics, separar essas questões como um todo para você entender melhor quem que você deve preservar, quem que você deve priorizar, quem que você deve bloquear. E por fim, preservar os logs, porque sem os logs do servidor você não vai conseguir diagnosticar e consequentemente não vai conseguir entender o cenário de como esses bots estão chegando e o que eles estão fazendo no seu site. Por fim, o terceiro pilar da visibilidade das IAs. É importante que você tenha uma densidade informacional. Ou seja, o título do seu conteúdo e o conteúdo, ele responde muito bem esse título, o conteúdo ele agrega, ele é denso o suficiente e claro sobre aquele conteúdo. Outro ponto muito importante, a hierarquia de heading tags, a qual esse conteúdo foi estruturado, está clara, está lógica, ou seja, tem uma tag H1, ou seja, um título de primeiro nível. Os conteúdos, a forma como eles estão estruturados, estão com H2, título de segundo nível, e o H3, para fazer o detalhamento dessa estruturação, também está bem estruturado,
Então você tem que estruturar essa heading tags para trazer um significado semântico para o seu conteúdo. Outro ponto muito importante é facilitar a citabilidade. Frases curtas, parágrafos muito bem estruturados, listas ordenadas, não ordenadas, tabelas comparativas. E por que tabelas comparativas? Pensa comigo. O usuário está lá no ChatGPT e normalmente como que as pessoas fazem essas buscas? Aí deixa eu abrir um parêntese. É importante você entender e estudar mais sobre o comportamento do usuário, perceber como que eles estão fazendo busca. Porque normalmente as pessoas lá no ChatGPT estão buscando assim: qual que é o melhor isso? O que é melhor isso ou aquilo? Qual que é mais perto tal coisa? Qual que é mais longe? Então sempre são comparativos. E quando você tem tabela, por exemplo, que facilita para IA vir no seu site e responder e pegar isso muito mais rápido, vai facilitar bastante. Por fim, conteúdo atualizado. Convenhamos que não só o bot, humano também, ninguém quer ficar pegando o conteúdo de 1830 se eu estou querendo uma informação para hoje, 2026, não é mesmo? E esses problemas todos, esses pilares todos, por que ele não se resolve com uma única agência, com uma única empresa? Porque é preciso especialização. A profundidade é tão grande, é tão vasto, que é preciso se especializar. Só para você ter uma ideia de volume, quando nós fazemos uma auditoria técnica de SEO e GEO nos sites dos nossos clientes, em cada página a gente audita 330 elementos. Então você imagina um site com milhões de páginas, vezes 330 para cada página. É um volume de dados muito significativo. E normalmente também uma agência de SEO, ela vai resolver muitas questões, mas ela não vai resolver TTFB, firewall bloqueando bots e algumas outras coisas. E um time de TI sozinho não vai criar conteúdo citável, não vai criar uma autoridade tópica para o seu projeto. Por isso que a PIC, ela se especializou numa questão técnica, ela resolve tudo isso e ela trabalha muito em conjunto com os times de marketing dos nossos clientes e com as agências de marketing dos nossos clientes, para que a gente de forma integrada consiga resolver todos esses problemas e que a gente consiga aumentar a visibilidade do site dos nossos clientes nas IAs. Agora vamos fazer uma pergunta muito honesta aqui. Como medir o público invisível? Essa é a pergunta que precisa ser feita. Tudo que nós falamos até aqui, ela só vai fazer sentido se você primeiro conseguir enxergar esse público, que é o segundo público que eu estou citando desde o início do vídeo. É o público dos bots, o público das IAs. O Google Analytics 4, ele não vê isso. O Google Search Console, ele mostra parte do Google, mas não mostra ChatGPT, Cloud, o Perplexity e nenhum outro. A fonte real para a gente conseguir medir esse público e visualizá-lo é o Access Log do seu servidor. Um dado que quase ninguém vê, que quase ninguém analisa, que quase ninguém interpreta. E esse é o grande segredo. Ok, e o que resolve isso? O que resolve isso? Bot Audit. Bot Audit é a ferramenta que a gente na PIC desenvolveu para a gente parar de adivinhar, para a gente parar de trabalhar com achismo e trabalhar com dado real. A gente desenvolveu essa ferramenta para a gente conseguir auditar os bots e os LLMs que visitam os sites dos nossos clientes. Essa ferramenta, ela cruza os dados do servidor, do WordPress e algumas outras questões para a gente saber exatamente quais bots estão acessando, para a gente entender todo esse segundo público que eu mencionei. Se o ChatGPT acessa o seu site, quais páginas ele acessa, quando ele acessa, como ele acessa, se ele está tendo sucesso nesse acesso. Então, diferente de trabalhar com estimativa, com achismo, aqui a gente trabalha com dado real, fidedigno e dado exclusivamente seu, que ficou parado e que ninguém nunca analisou. Você precisa ter uma ferramenta como essa e a PIC tem o Bot Audit à sua disposição. No link, na descrição desse vídeo,
tem uma forma de você entrar em contato com o nosso comercial para que a gente possa te detalhar e te explicar muito mais sobre o Bot Audit. Eu te aguardo. Por que ferramentas, e principalmente uma ferramenta como o Bot Audit, muda todo o jogo das conversas internas dentro da empresa? Porque o marketing, quando chegar na reunião com o time de TI, não vai falar que eu acho tal coisa do bot. Não, vai chegar com dado. Quando o time de SEO chegar assim, a gente está perdendo visibilidade. Ok, vamos olhar para o Bot Audit e verificar se é um problema técnico. Ou seja, o bot não está conseguindo acessar ou ele está acessando parcial. Ou é um problema de conteúdo, o bot acessa, mas ele não cita. Então, ferramentas como o Bot Audit, ela vai tirar todo o achismo do seu planejamento, todo o achismo da sua estratégia. Vai trazer dado real para você trabalhar e sair na frente. Provavelmente você não tem acesso ao Bot Audit. Provavelmente você não tem uma ferramenta tão eficaz quanto o Bot Audit. Sinceramente, eu desconheço no mercado quem tem uma ferramenta como o Bot Audit. Você vai fazer uma auditoria agora, nesse exato momento, nesse vídeo, respondendo para si mesmo as 5 perguntas que eu vou te fazer agora. Pergunta número 1. Você consegue ver o tráfego das IAs no seu site? Se a sua resposta for não, ou se a sua resposta for eu acho que, para aí, você já tem um grande problema somente na primeira pergunta. Você não tem diagnóstico. E sem diagnóstico você não vai conseguir corrigir ou avançar com absolutamente nada. Pergunta número 2. O seu servidor ou o seu WordPress permite GPT-Bot, CloudBot, PerplexedBot e os outros bots das LLMs mais utilizadas no mercado? Se a resposta for não, você tem mais um problema. Chama atenção aqui para que servidor mal configurado, firewall mal configurado, plugin de segurança WordPress mal configurado pode bloquear esses bots. É preciso verificar isso caso a caso. Bloquear tudo nunca é estratégia, é tiro no pé. Pergunta número 3. Seu esquema.org cobre article, organization, fact page e breadcrumb list? Esses esquemas, eles ajudam o LLM a interpretar, a entender mais facilmente o que cada página no seu site é de fato. Sem isso, ele adivinha, ele supõe, ele alucina. E às vezes ele pode favorecer o seu concorrente, porque ele não entendeu muito bem o seu conteúdo. Pergunta número 4. O seu TTFB ou Time to First Byte está abaixo de 200 milissegundos? O crawler, ele tem um timeout configurado. O seu usuário também, o humano, ele tem um timeout. Timeout é a falta de paciência, não é isso? Do humano. Ninguém quer ficar esperando muito tempo para uma resposta. Então, se o seu site demorar a responder para um crawler, ele vai desistir de considerar o seu site a citação. Então é muito importante que o seu TTFB seja baixo. 200 milissegundos é um número espetacularmente ótimo. Pergunta número 5, para encerrar a auditoria que você está fazendo nesse exato momento do vídeo. O seu conteúdo principal, ele está em HTML ou ele depende de JavaScript para aparecer? Se depende de JavaScript, meu amigo, um bot não vai conseguir interpretar tão bem, ou talvez nem vai conseguir ler o seu conteúdo. Os bots, eles não são como o bot do Google. O bot do Google faz o uso mais recente do Google Chrome, interpreta bem o JavaScript, mas os bots das IAs não. E um teste que você pode fazer aí é o seguinte: desabilita o JavaScript do seu navegador de internet e verifica como que o seu conteúdo é apresentado. É mais ou menos dessa forma que o bot vai enxergar também. Beleza? Em 2010, quem ignorou o SEO ficou uma década para trás. Em 2026, quem ignora a IA generativa vai ficar simplesmente invisível. O seu site tem 2 públicos e você pode decidir se vai continuar medindo somente um deles. Para encerrar o meu reforço, na descrição desse vídeo tem um link para você entrar em contato com o nosso comercial, saber mais sobre o Bot Audit, a ferramenta da PIC
que audita, que valida, que entende todo o comportamento dos bots e das LLMs. Nesse vídeo, eu te auxiliei num processo simples de auditoria com 5 perguntas. Se você quiser ir além, quiser fazer uma outra auditoria um pouco mais profunda, eu vou deixar na descrição desse vídeo também um link para você baixar o material que vai te conduzir para uma auditoria um pouco mais completa, indo além dessas 5 perguntas. E eu sou Leandro Vieira, fundador e CEO da PIC, empresa verdadeiramente especializada em WordPress há mais de 17 anos, apoiando todos os nossos clientes nessas inovações todas que acontecem ao longo do tempo. Valeu, te aguardo no próximo vídeo.